mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 Boa tarde para você, estamos aqui ao vivo, diretos da Jovem TV Canal 8. É um grande prazer estar de novo aqui e ter a sua audiência, né? Tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse programa. E eu queria, antes da gente anunciar as nossas páginas aí do Facebook, abrir um parênteses, agradecer. Algumas pessoas me enviaram durante o fim de semana e também agora no feriado, alguns SMS, porque no último programa nós fizemos sorteio de um livro, né? E eu quero só, assim, justificar para vocês que nosso programa é ao vivo toda quinta-feira, né? Das 13 às 14 horas. Nós hoje estamos começando com um pouquinho de atraso, mas geralmente é das 13 às 14 horas, né? E durante a semana passam-se assim as reprises. Como o programa é gravado ao vivo, não há como editar, né, a palavra ali, o nome reprise. Então eu queria justificar isso para vocês, né, e pedir que vocês fiquem atentos aí que todas as quintas-feiras a gente vai estar sorteando um livro, ou um CD, ou um DVD, né, para deixar o nosso programa assim mais interativo e poder abençoar a sua vida. Amém? Eu queria deixar com você também duas páginas do Facebook, que é do Programa Fé Expressão, que é Programa Fé Expressão, facebook.com/Programa Fé Expressão, tudo junto. Se você acessar a nossa página, você vai poder ver aí os programas que nós já gravamos, né? E uma outra página é a página da nossa igreja, que é a Igreja Carisma. Se você também teclar facebook.com/Igreja Carisma, com CH tudo junto, você vai poder acessar a página da nossa igreja, né? Você vai ver algumas fotos dos cultos, né? Algumas frases que a gente posta ali, alguns versículos bíblicos. Então vai lá, acessa lá a nossa página, curte a nossa página, amém? Eu queria também reforçar um convite para você que ainda não tem uma igreja, ou você que está desviado e você quer ter uma igreja para congregar, né? No último programa nós falamos da importância de você estar em comunhão com a igreja. Então eu queria reforçar aqui o convite para você ir até uma de nossas igrejas, às quintas-feiras e aos domingos, né? Às quintas-feiras às 19h30 e aos domingos às 19h30. O endereço vai passar aí embaixo. A Igreja Carisma fica na Avenida América Central, número 200, Sala 9, né? Eu sou o pastor Fábio, estarei ali de braços abertos junto com minha esposa, a pastora Vanúzia. Estaremos recebendo você ali, eu e minha família, com muito carinho, com muito amor, e eu peço que vocês nos façam uma visita para que você seja abençoado e Deus fale com você e você possa estar ali fazendo uma visita para nós. Amém? Bem, hoje, daqui a pouquinho, eu vou passar o telefone também, não agora, para que você envie um SMS. Então fica ligado aí que o primeiro SMS que chegar até mim vai ganhar um livro que eu vou estar sorteando e já vou falar daqui a pouquinho a respeito desse livro. Amém? Então fica atento aí. É um livro para abençoar a sua vida. Bem, eu queria começar deixando uma frase de reflexão para a sua vida. Uma frase para essa semana que diz assim: a crítica é algo que você evita com facilidade. É só não falar nada, não fazer nada e não ser nada, né? Eu vou repetir essa frase para você refletir um pouquinho sobre ela. A crítica é algo que você evita com facilidade. É só não falar nada, não fazer nada e não ser nada. Quem falou isso há séculos atrás foi Aristóteles, tá bom?
Então, isso me faz lembrar também uma frase do Martin Luther King, que diz o seguinte: para você fazer inimigos, você não precisa declarar guerra, basta você dizer o que você pensa, né? Então, a partir do momento que você expressa o seu pensamento, opõe a sua opinião, sempre vai ter pessoas que não, isso é natural, não, né, não vão compartilhar daquela mesma opinião que você, e às vezes virão críticas, né? Mas as críticas, elas servem para te amadurecer, para fortalecer você e também para colocar você aí num patamar mais alto, né? Os críticos, na verdade, eles te promovem. E eu queria também deixar aqui já de início um salmo para você, né? Eu tenho começado o nosso programa com um salmo. Os salmos, eles falam com a nossa alma, eles falam com o nosso coração, né? E é um clamor do homem, do coração do homem, por Deus, né? Então, existe uma identificação, uma correlação, uma ligação muito grande dos salmos com a nossa alma, com o nosso coração. Eu vou estar lendo com vocês o Salmo de número 121. Né? Você que está em casa, abra sua Bíblia no Salmo 121. É um salmo muito bonito, eu vou ler com vocês agora. O Salmo 121. Vamos lá. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Esse é um salmo muito lindo, né? Que fala que nosso socorro vem dos altos céus, nosso socorro vem do Senhor, né? E você deve olhar para cima, você deve pedir por socorro olhando para cima, né? Deus está acima de todas as coisas e Ele é que pode estender a sua mão para te socorrer, amém? Eu queria agora anunciar o livro que nós vamos estar sorteando. Esse livro é de John Bevere, o livro O Temor do Senhor, né? É um livro que vai abençoar muito a sua vida, é um livro que fala aí de comunhão, de uma vida, você que quer ter uma vida com mais profundidade, ter uma comunhão mais íntima com Deus, esse livro vai te abençoar, esse livro vai te levar a um patamar de maior intimidade com Deus, vai te ensinar, vai abrir caminhos para você ter uma comunhão mais íntima com Deus. Pelo menos a intenção do livro é essa. E é um tema bem atual, né? O temor do Senhor. Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer se tornar uma pessoa sábia, né? Na sociedade, você deve temer a Deus. Né? E essa sabedoria você não adquire nas universidades. Você pode ser, às vezes, uma pessoa que tem apenas seu primeiro ou segundo grau e ser uma pessoa muito mais sábia, às vezes, do que muitos mestres e doutores. Porque essa sabedoria que a Bíblia fala é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor. Amém? Eu vou passar aqui o SMS, que é o telefone 9978-0735, né? Então, o primeiro SMS que chegar para mim, eu vou estar anunciando, você põe o seu nome e põe o bairro onde você mora. E você vai poder levar esse livro aí abençoado para você, para edificar a sua vida.
O Temor do Senhor, de John Bevere. John Bevere é um escritor bem conhecido, tem seus livros aí traduzidos em mais de 40 países, né? E é um livro muito bacana, é um excelente livro para abençoar a sua vida. Então, mande um SMS para nós, até o final do programa nós vamos estar, anunciando o ganhador desse livro, né? O livro é O Temor do Senhor, de John Bevere. E o telefone é 99780735. Envie um SMS para nós e você vai estar recebendo, eu vou estar fazendo contato com você assim que terminar o programa, para ver a melhor forma que esse livro vai poder chegar nas suas mãos. Bom? Amém? Glória a Jesus. Eu queria, nesse momento, chamar um clipe. É um clipe do Fernandinho, que se chama Sede de Justiça, né? Assista esse clipe agora e seja abençoado em nome de Jesus. E Jesus veio da multidão, se assentou no monte e começou a pregar e dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não, não, bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não, não, bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Porque eles serão fartos. Amém? Antes de eu começar, de eu trazer uma palavra para você nessa tarde, gostaria de falar mais uma vez do nosso livro, né, que estamos sorteando hoje, que é um livro do John Bevere, que tem o título Temor do Senhor. Se você quer ganhar esse livro, né, se por acaso está ligando a sua TV agora, envie um SMS para nós, que é 99780735. Né? No SMS você coloca o seu nome e põe também um bairro onde você mora. E nós estaremos enviando esse livro, bem provável, dependendo da sua disponibilidade, que você receba até hoje mesmo esse livro. Amém? Então fique atento aí que a gente vai estar anunciando mais uma vez. E não se esqueça, manda um SMS para você ser abençoado aí com esse livro. Amém? Eu vou estar falando hoje sobre um assunto que a mensagem de hoje ela tem um título, A Questão do Sofrimento, né? E eu queria deixar, antes da gente conversar, um versículo bíblico, né, que está no Salmo 119, versículo 92. Você está com sua Bíblia aí, você abre a Bíblia no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, no versículo 92. Fala assim: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Né? Eu vou ler de novo para você. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Está no Salmo 119, versículo 92. Queria falar para você que eu não tenho a pretensão assim, de explicar, né, de uma forma simples para você, assim porque as pessoas sofrem, né? Não tenho essa pretensão. É um assunto muito complexo, reconheço que não temos todas as respostas, né? Mas dentro daquilo que a gente conhece, dentro da luz que a Bíblia traz a respeito desse assunto, eu vou estar fazendo algumas considerações e para que você possa refletir um pouquinho, para que você possa pensar um pouco a respeito desse assunto. Amém? Quando a gente pensa na palavra sofrimento, né, outras duas palavras elas nos vêm à mente. A primeira palavra é dor, não é isso? A segunda palavra é o mal, ou o pecado. Né? A gente tem uma dificuldade intrínseca muito grande de relacionar o sofrimento com Deus. Né? Mas se você for ler em Jó 5, 18, você vai ver um versículo muito interessante que fala assim: porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. É um versículo se referindo a Deus. Então, em primeiro lugar, em relação à dor, existe uma doença que se chama síndrome de Hailey-Hailey, né? É uma doença em que a pessoa é desprovida da sensibilidade para a dor. Ela tem a sua sensibilidade para a dor diminuída e até mesmo abolida. O que acontece com essas pessoas? Né? Naturalmente, essas pessoas vão se acidentar com mais frequência e vão se ferir com mais frequência. Então, a dor, ela faz parte aí de um processo da vida, né, para nos amadurecer, para nos enriquecer. Não é isso? Então, a dor, ela também pode ser um instrumento utilizado pelo próprio Deus com um propósito, com um fim definido por Ele. Né? Se você ler os livros mais antigos aí sobre a questão do sofrimento, os livros aí escritos por Bunyan, Lutero, Calvino, Agostinho, né? Você vai perceber uma grande diferença em relação ao que eles escreveram com aquilo que os escritores mais modernos escrevem sobre este mesmo assunto.
né? Os escritores mais antigos, eles eram quase que unânimes em dizer que o sofrimento serve simplesmente para justificar os desígnios de Deus para a humanidade, né? Já alguns autores modernos, eles entendem assim que o mal e o sofrimento do mundo não são tão grandes, né? Que não se encaixam assim na visão de um Deus, de um Deus bondoso e amoroso. Alguns escritores e até mesmo algumas pessoas têm alguma dificuldade de relacionar, né, a ideia do sofrimento com a ideia de um Deus tão bom, tão amoroso, tão misericordioso, né? Alguns chegam até colocar Deus no banco dos réus. Algumas pessoas se revoltam contra Deus, né? Eu me lembro, isso há bastante tempo atrás, me veio à mente agora esse episódio. Minha esposa trabalhava num consultório de uma dentista e isso já tem bastante tempo, já deve ter quase uns 20 anos. E ela comentou, eu lembro até hoje, que uma cliente chegou e muito revoltada com Deus e falando que Deus tinha feito os dentes dos cachorros melhores do que os dentes do ser humano, né? E eu fiquei pensando, né? Eu falei, de fato, né? Porque eu pensei, né? O cachorro ele não pode pegar uma escova de dente e colocar pasta e escovar os dentes, né? E pensei também, o cachorro, o cão, ele também não come doces e chocolate. Então, eu pensei várias coisas, né? Então, Deus tem, na sabedoria dele, os desígnios corretos, né? Os propósitos. Tudo, né, na visão de Deus ocorre com uma finalidade, com um propósito. E às vezes, até mesmo essa situação, às vezes difícil, pela qual você está passando. A gente vai estar colocando aqui mais algumas questões sobre o sofrimento, preste atenção. Não vai dar para eu falar tudo. Acredito até que a gente vai ter que dividir isso em duas palestras e no próximo programa talvez a gente tenha que falar um pouquinho mais ainda sobre esse assunto, né? Porque hoje existem muitas pessoas, né, que passam por sofrimento, né, por estresse causado por um sofrimento. E às vezes é um sofrimento de um familiar, é um sofrimento de um parente próximo, de um filho, de uma mãe, de um pai, né? E é interessante que às vezes o sofrimento de uma outra pessoa, ela pode trazer um estresse muito maior de uma pessoa mais próxima a você do que às vezes um sofrimento seu próprio, né? Então, porque mexe com várias áreas da sua vida, vai mexer com o seu tempo, vai mexer com a questão, às vezes, econômica e financeira, e vai mexer com o seu estado emocional, né? Quando você tem principalmente seu estado emocional, obviamente, quando você tem alguém muito próximo a você, eu digo, um sofrimento, uma doença no seio familiar, ele pode trazer uma série de conflitos assim para você na sua vida, né? Então, é preciso que você tenha um discernimento correto, né, sobre isso. E a gente vai estar falando que geralmente a gente não deve perguntar para Deus o porquê do sofrimento, né? Essa pergunta é um pouco mais difícil de responder, né? Mas geralmente quando a gente passar por alguma situação mais difícil, pergunte para quê, né? Pergunte se existe um propósito, né? Pergunta se existe alguma finalidade e pergunte o que você precisa fazer para sair dessa situação. Porque a gente observa assim dois extremos. São aquelas pessoas que pregam sofrimento, né? Que dizem que você tem que viver sofrendo o tempo todo, né? E a gente já tem aquele outro extremo, que são daquelas pessoas que falam que você não pode ter nenhum tipo de sofrimento, que você tem que viver no eterno mar de rosas. Então os dois extremos estão errados, né? Os dois extremos estão errados. A Bíblia ela vem trazer assim um ponto de equilíbrio em relação a isso, né?
É interessante a gente também notar que eu estava falando de alguns escritores que nos livros mais antigos, eles relatam que, assim, são unânimes em dizer que a causa do sofrimento tem a ver com a soberania e com o desígnio de Deus, né? Mas aquelas pessoas viveram também numa época em que a medicina estava engatinhando, a expectativa de vida era menor, né? É como se o sofrimento fizesse parte, estivesse presente de uma forma mais intensa no dia a dia dessas pessoas, né? Não havia antibióticos, não havia anestésicos, então o sofrimento era mais presente na vida daquelas pessoas, né? Consequentemente, essas pessoas passavam a ter uma visão assim bem mais prática, bem mais pragmática da vida, né? Normalmente nós reagimos em relação ao sofrimento e à dor, como eu falei, com uma pergunta que fazemos para Deus, né? Por quê? Né? Mas, como eu falei, essa pergunta, nem sempre você vai ter essa resposta. O próprio Jó, de que a gente vai falar um pouquinho, não teve essa resposta de Deus diretamente, né? Mas é interessante que você faça a pergunta para Deus, para quê sofremos, né? E não por que sofremos. É o que está lá em Deuteronômio 29, né? Que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, né? Então teve uma pessoa, quando a gente fala de sofrimento, não tem como a gente não falar sobre Jó, né? Eu vou falar só um pouquinho. Jó, ele era um homem mais rico de sua época do Oriente. A Bíblia fala que ele tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, né? Fala que ele tinha 500 juntas de boi, né? Ele tinha também 500 jumentas, melhor, 501 jumentas, né? Porque a mulher dele falou durante o sofrimento que era para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Então ele tinha 501 jumentas. É só uma brincadeira, tá? Só para descontrair um pouquinho. Né? Na verdade, ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas, né? Ele era casado e tinha 7 filhos e 3 filhas, né? E o que acontece? Jó, da noite para o dia, ele perde tudo que ele tinha. Vem um vendaval e leva os seus gados, leva a sua fazenda e, principalmente, leva os seus filhos, aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele perdeu os 10 filhos, né? Os 10 filhos que ele tinha. E aí começa a história de Jó, né? A Bíblia fala que Jó tinha tumores em seu corpo e fala que ele usava aí pedaços de telha para se coçar, né? E de repente surge nesse cenário, surge 3 personagens, inicialmente, 3 amigos de Jó, que é o Elifaz, Bildade e Zofar. E começam a falar para Jó que provavelmente, que ele estava passando, provavelmente não, que ele estava passando por aquilo porque ele havia pecado, né? Que era a causa do sofrimento dele havia sido um pecado, ou que seus filhos haviam pecado, por isso que eles haviam sido mortos. Esses 3 amigos começam a questionar, né, a conduta de Jó, a vida de Jó. Os 3 amigos começaram a imprensar Jó, né, colocar Jó na parede, né? Tal imenso era o sofrimento de Jó, né? E não é isso que acontece hoje, né? Você passa por uma situação difícil, por um problema, e a primeira coisa que quem está de fora vê, é possível, essa pessoa tem pecado, essa pessoa deve ter cometido alguma coisa errada, essa pessoa deve estar cometendo alguma coisa errada. Mas você vai perceber que, no caso de Jó, não era bem isso. E depois desses 3 amigos, surge um 4º amigo, né? Que se chamava Eliú, que ele começa a falar para Jó, em outras palavras, que Jó passava por aquela situação porque, na verdade, ele não tinha fé suficiente.
falava que Jó tinha que se humilhar, tinha que se resignar, tinha que aceitar o sofrimento, né? E esperar de Deus o livramento. Mas também não se aplicava a Jó esse tipo de situação. Então Jó ouvia, tentava argumentar, mas era como se a ficha ainda não houvesse caído na mente de Jó, na cabeça de Jó, como se Jó até o momento, mesmo com os argumentos usados pelos 3 amigos, pelos 4 amigos dele, a ficha não caía, ele não conseguia entender de fato, porque ele estava passando por aquela situação tão difícil, né? Na verdade, o que eu vejo é que talvez Jó tivesse um certo sentimento de justiça própria, sim. Talvez ele sentisse um pouco de orgulho, né, diante da condição material, moral que ele tinha, sim. Mas eu vejo que também não era, na verdade, por isso o motivo. A gente vai entender isso lá no final do livro de Jó, em 2 versículos, que são os versículos chaves, eu digo assim, para a gente entender a causa de todo esse sofrimento que Jó passou, né? E que talvez também seja um motivo, talvez também pelo que você está passando. Jó 42:5 fala assim: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, aquela situação muito difícil que ele passou fez ele poder enxergar melhor Deus, fez ele poder se aproximar mais de Deus. Fez que os olhos dele se abrissem, né? E ele passou a ter um relacionamento mais próximo, mais íntimo de Deus. Então você vai observar que uma situação, uma adversidade, uma dor, um sofrimento, uma situação difícil pelo qual a gente passa, ela tem também esse fim, esse propósito de levar você mais para perto de Deus, de fazer você buscar mais a Deus, de fazer você orar mais, de fazer você se ajoelhar mais, de fazer você se humilhar mais. Não é isso? E o segundo versículo, que está lá em Jó 42:10, que fala que o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então, aquela situação levou ele a se reconciliar com aquelas pessoas, levou ele a liberar perdão para aquelas pessoas. Porque quando surge o problema, a adversidade, você às vezes começa a culpar muitas pessoas. Seu coração às vezes fica amargurado, fica fechado, fica magoado com muitas pessoas. E essa situação dentro do seu coração, às vezes, ela bloqueia, né, a bênção de Deus para você. Ela vai, às vezes, bloquear uma cura que você precisa. Ela vai, às vezes, bloquear uma libertação que você precisa, né? Então, a consequência, assim, de um sofrimento que você não conseguiu assimilar, que você não reagiu bem a ele, isso pode ter um efeito contrário, são os efeitos negativos do sofrimento. Em algumas pessoas, essas situações difíceis levam até que essas pessoas, num primeiro momento, se distanciem mais ainda do Senhor, mais ainda de Deus. Mas a situação de Jó se manteve fiel até o final, e ele reconheceu, né? Ele reconheceu que a partir daquele momento ele passou a conhecer melhor Deus. E aí a bênção dele apareceu, surgiu, né? Aí Deus pôde recuperar tudo aquilo que ele havia perdido e lhe deu tudo em dobro, Aí você vai ver lá no final do livro de Jó os amigos voltando, as próprias pessoas que tinham se afastado deles voltam para abençoar a Jó, né? É muito interessante o livro de Jó. Eu queria fazer uma pausa aqui, a gente já está no finalzinho, eu queria só fazer mais aí uma consideração em relação ao que Deus falou para Jó, em relação ao que Jó respondeu, né? Mas eu vou falar isso depois do nosso intervalo. Eu queria voltar sua atenção aqui para o nosso livro e mostrar e anunciar o livro que a gente está sorteando hoje, que é O Temor do Senhor. É um livro do John Bevere, né?
É um livro que fala assim de uma vida de mais comunhão com Deus. Se você quer ter uma vida de mais comunhão com Deus, aumentar a sua intimidade com Deus, buscar mais a Deus, esse livro fala mais em relação a isso aí. Uma vida, você quer consagrar mais a sua vida a Deus e quer entender um pouquinho mais a respeito disso, é um livro muito bom, é um excelente livro. O Temor do Senhor, do John Bevere. Manda um SMS para nós, né, no número 99780735. Né, e o primeiro SMS que chegar, a gente vai estar entregando esse livro para você. Manda o seu nome e coloca o bairro onde você mora. Né, e eu vou estar anunciando aí até o final do programa o seu nome. Amém? Então vamos para os nossos intervalos. Fique aí. Great is the love. This is our God. Lifted up high from death to life, forever our God is glorified. Servant and King, you rescued the world. Hey, Arandai, O WWF Brasil apoia as comunidades na proteção das tartarugas e conservação dessa área. Para viver, você precisa que a natureza também viva. "15 minutos podem salvar a sua vida. Não deixe de realizar anualmente a mamografia. Toda mulher a partir de 40 anos tem esse direito. Uma campanha do Hospital Santa Isabel e Oncosol. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Boa tarde, estamos de volta, né, com o programa Fé e Expressão. Eu sou o pastor Fábio Ventura, né, e eu quero avisar que já recebemos um SMS aqui. Assim que nós terminarmos a nossa palavra, vamos anunciar aqui quem é a ganhadora do nosso livro que estamos sorteando hoje, que é O Temor do Senhor, do John Bevere. Né? Já recebemos um SMS e vamos já anunciar essa ganhadora já. Tá bom? Assim nós já estamos terminando aqui a palavra, a mensagem, e eu já vou estar anunciando a ganhadora do livro. Amém, glória a Deus. Bem, como eu estava falando aqui sobre o Jó, eu queria ressaltar que o livro de Jó, ele separa 129 versículos, né, para mostrar o discurso de Deus para Jó. Acredito eu que se Jó guardasse
eu acredito que a razão disso é que, no fundo, Jó ainda guardava um pouquinho, um certo sentimento de justiça própria, né? Um certo orgulho, né? E Deus, de repente, ele vem com um discurso, mas que ele não vai explicar, de fato, o porquê de todo aquele problema pelo qual Jó passava. Deus vai apontar para si. Você, à primeira vista que você vê, que você lê, parece até um discurso assim narcisista, né? Mas Deus tem todo esse direito, né? Mas na verdade era isso que Deus estava querendo mostrar para Jó. Deus queria tirar a atenção de Jó do problema, pelo qual ele passava, e trazer a sua atenção para Deus, virar a sua atenção para Deus. Observe algumas das respostas de Deus para Jó. Uma delas, Deus falou assim, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepara-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Ou seja, Deus já chegou e Jó já foi assim, né, se encolhendo todo, né? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno, quando vesti de nuvens em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã e mostrou a alvorada ao seu lugar? Não é isso? Você, perguntando para Jó, você tem algum poder, né, sobre tornar o dia noite ou a noite dia? Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas aos seus limites e para que saibas as veredas da sua casa? Quem foi que deu sabedoria ao coração, entendimento à mente? Deus pergunta isso para Jó. É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões? Jó, é você que dá força ao cavalo, veste o seu pescoço com sua crina tremulante? É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É porque você manda que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Qual a contribuição que você tem diante disso, diante da criação, Jó? Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Não é assim que muitas pessoas fazem? Condenam Deus, põem Deus no banco de réus, se revoltam contra Deus para se justificar. Tem um versículo bíblico que fala assim, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Deus continua, seu braço é como o de Deus e sua voz pode trovejar como a dele. Adorne-se então de esplendor e glória e vista-se de majestade e honra. E mais um último versículo que eu separei aqui. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Quero dizer que Deus não deve nada para você. Deus não me deve nada. Se fomos salvos foi pela graça de Deus. Deus não deve nada para ninguém. Se estamos respirando, se temos saúde ou não, se estamos vivos, é graças a Deus, é graças a Ele. A gente vive num mundo violento, num mundo mau. Quantas coisas já poderiam ter nos acontecido e não aconteceram, simplesmente porque Deus nos guardou e não permitiu que isso acontecesse. É Deus quem cuida de nós, é Deus que tem controle. Na verdade, Deus está querendo dizer isso para Jó, sou eu que tenho controle, sou eu que tenho todo o poder. Eu sou o Deus Adonai, eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o El Elyon. Deus quer dizer isso para Jó. Eu tenho todo o poder, eu estou no controle. Eu não dei relógio no mundo e deixei ele correr. Não, eu estou no controle. Jesus lá no Novo Testamento fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. Fala que os cabelos de nossas cabeças estão contados.
Fala que nós não podemos, sabe, por mais poderoso que seja o homem nessa terra, por mais sábio, por mais dinheiro, por mais poder que ele tenha, ele não pode fazer crescer um fio de cabelo na sua cabeça. Então, tudo que temos, tudo que somos, devemos dar graças a Deus. Devemos dar graças a Deus. E, de repente, Jó, Deus usou 129 versículos para se dirigir a Jó. E Jó, com 2 versículos, ele responde a Deus. Porque ele ia falar o quê? O que ele teria para dizer para Deus depois de todo esse discurso, né, do Senhor? Aí Jó, primeira resposta de Jó, ele fala assim: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca, né? Jó assume uma condição de humildade, de dependência. Não tem como, ele quer dizer em outras palavras: Senhor, não tem como argumentar contigo. Quem sou eu? Sou barro. Tu és o Senhor que fez os céus e a terra. Né? E Deus chama a atenção para ele, mostrando a natureza, mostrando os elementos da natureza. E eu volto a falar, e tem pessoas que não acreditam em Deus. Olhe para a natureza. Se num primeiro momento você não consegue crer na Bíblia, os seus olhos espirituais ainda não estão muito abertos, olhe para a natureza, olhe em sua volta. Veja tudo isso que Deus criou. Isso me faz lembrar, aí ele continua, ele fala assim, ainda dentro da primeira resposta: falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Então Jó se cala diante de Deus. Jó se cala. Ele aceita ali a soberania de Deus. Ele aceita ali que Deus é o Senhor da sua vida. Que foi Deus quem o criou, que Deus é o Criador. Isso me faz lembrar do Salmo 8,4, que fala assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que visites. Que somos nós. A Bíblia fala que somos como um sopro. Não é isso? Lá no Salmo 144,3 fala também: que é um homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. Apesar da nossa insignificância, apesar da nossa pequenez, sabe, o amor de Deus, ele é imenso por você e por mim. Ele quer sempre nos ter perto de si, ao seu lado. E a segunda resposta de Jó foi quando ele fala: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Os planos de Deus não falham, não são impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Aí ele fala: escuta-me, pois eu falarei, te perguntarei e tu me ensinarás. Com ouvidos meus ouvidos ouvi. Ele se dispõe a aprender de Deus. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino num pó e na cinza. Jó se humilha e reconhece o poder e a grandeza de Deus. Eu encerro aqui a minha palavra. Eu vou continuar sobre esse assunto no próximo programa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre para que serve o sofrimento e por que nós sofremos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na próxima quinta-feira. O programa Fé e Expressão vai ao ar todas as quintas-feiras, das 13 às 14 horas. Fique atento, a gente tem durante a semana várias reprises, mas o programa é gravado ao vivo. Estamos aqui hoje ao vivo, na Jovem TV Canal 8, amém? Então chegou o momento de nós anunciarmos a ganhadora do livro O Temor do Senhor, do John Bevere. A ganhadora foi a Giane, moradora da Gamboa. Giane, moradora da Gamboa. Parabéns, Giane. Parabéns, muito obrigado.
pela sua audiência, por você ter enviado esse SMS. Eu tenho certeza que esse livro vai abençoar muito sua vida, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da leitura desse livro. Aproveite cada capítulo desse livro, né? Que esse possa ser um início para aumentar a sede que você tem por Deus, né? Então esse livro eu estou dando para você, terminando o programa, eu vou fazer contato com você e dependendo da sua disponibilidade, eu vou fazer chegar ainda hoje esse livro nas suas mãos. Após o programa, eu estarei ligando para você. Muito obrigado por você ter enviado o SMS e por ter ganhado esse livro. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Daqui a pouquinho eu estou fazendo contato com você, Jane. Deus te abençoe. Fique conosco aí. Nós vamos ainda orar por você e após a nossa oração, você vai estar assistindo um clipe e em seguida estaremos terminando o nosso programa. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai Santo, eu agradeço a Ti por todas as coisas, Pai. Eu quero dizer que a nossa vida pertence a Ti. Eu quero dizer que todas as coisas pertencem a Ti. Eu quero dizer que Tu és o Senhor Todo-Poderoso, Deus, o El Shaddai, o Deus Criador dos céus e da terra. Tu tens visto, Senhor, o sofrimento dessa pessoa que me assiste nesse momento. Que Teu Espírito Santo venha como um óleo, venha como uma unção sobre a sua vida. Venha agora como um unguento, Senhor, para curar, para sarar essa ferida em sua alma, essa ferida em seu coração, ou até mesmo essa ferida, essa doença física, Pai. Venha consolar, venha trazer cura, venha trazer libertação, Senhor. É o que eu peço nessa hora. Venha revelar o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia por essa pessoa que está nos ouvindo nessa hora. Se a causa do sofrimento é o seu próprio sofrimento, ou se a causa do seu sofrimento, da sua dor, é um familiar, é um filho, é um pai, é uma esposa, um marido, Pai, vem agora, Senhor, agir, Pai. Vem agora agir com providência, Pai. Venha trazendo já dos céus, Pai, a solução para o problema dessa pessoa. Que elas possam reconhecer a Tua soberania. Eu peço em nome de Jesus, traz a cura, Pai, traz a libertação, traz a salvação para essa casa, em nome de Jesus. Eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Que você possa ter aprendido um pouco, né, sobre o que a gente falou e que você tenha sempre no seu coração uma atitude de gratidão para com Deus. Dê graças, em tudo dê graças. Acorde de manhã dando graças a Deus, vá dormir dando graças a Deus. Não é isso? Porque Deus é bom, Deus é amor e as suas misericórdias não têm fim. Amém? Você vai ficar agora com um clipe, é um clipe do Thales Roberto e da Gabriela Rocha, um clipe muito bonito. E eu já vou me despedindo de vocês e reforçando o convite para estar conosco na Igreja Carisma. Né? Faça uma visita, esteja ali cultuando conosco. Se você não tem um lar espiritual, se você não tem uma igreja, se você está afastado, né, quer retornar aos caminhos do Senhor, nos procure ali, eu teria o maior prazer de estar conversando com você, eu, minha esposa, estamos te aguardando, tá? Na Igreja Carisma, o endereço está passando aí embaixo. Se quiser também pode fazer contato conosco através do telefone 9978-0735, a gente vai estar conversando com você, expondo um pouco a visão que Deus tem colocado em nosso coração. Amém? Fique com Deus, Deus te abençoe, até quinta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Consegues enxergar? Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem
faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Gabriela Rocha. A passarela é toda sua. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Ele vem, Confia, Ele vem. E faz um milagre. teu choro não é em vão. Seu Deus contigo está. E espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem.
Gabriela Rocha, senhoras e senhores, para a glória do Espírito Santo.